Opa pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Pires, trabalho aqui no setor de eletroeletrônica da SK. Estou nessa área da eletrônica faz mais ou menos uns 6 anos e hoje estou aqui para ministrar esse webinar junto com vocês. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos. Para quem já conhece a SK, agradeço aí a companhia e a parceria de sempre. Para quem ainda não conhece, sejam todos bem-vindos aí. Agradeço a confiança dessa primeira vez. E hoje o tema, então, vai ser sobre dois apps do 365. Para quem não conhece o 365, ele é um repositório em nuvem que a Altium disponibiliza para gerenciamento de projetos, gerenciamento de equipes, e tudo isso funciona para facilitar o processo do dia a dia do pessoal que ministra ali as PCBs dentro do Altium. Então, ele é algo focado realmente no desenvolvimento eletrônico de PCBs. Os apps do 365, eles começaram ali basicamente no começo de 2024, mas tomaram força de fato no começo desse ano, ali em janeiro a Altium começou a se empenhar bastante, e hoje eu vou explicar sobre dois deles. Então, na webinar de hoje, nós falaremos sobre o Boom Portal, que é um portal de gerenciamento da lista de materiais, e também sobre o Silicon Expert. Algumas pessoas já conhecem o Silicon Expert por fora do Altium, mas agora ele está integrado ali para ajudar na busca de componentes dentro do Manufacturer Part Search, que é o portal ali da Octopart. Então, como eu falei, agradeço a presença de todos. Eu vou começando aqui então explicar sobre os tópicos que a gente vai abordar no webinar de hoje. Primeiramente, então, eu queria começar mostrando a nossa agenda. Então, justamente ali os dois apps que nós estávamos comentando. Vamos começar ali pelo Boom Portal, então. Vou explicar um pouco o que é o Boom Portal, depois como criar e importar listas de materiais dentro do 365. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, hoje nós conseguimos fazer essas listas de materiais e quem geralmente fica responsável é o próprio projetista. Então, a Altium está tentando desvincular e desmistificar isso para que o pessoal de compras que trabalha de fato com a parte de compras consiga ter acesso total e consiga realmente gerenciar a lista de materiais. Hoje no Altium o pessoal já consegue fazer ajudar ali na parte de visualização, mas não consegue de fato editar ali. Ah, eu esqueci um componente, quero editar um componente, quero achar uma alternativa. Beleza, eles vão conseguir agora por dentro do 365. Depois nós vamos visualizar ali como gerenciar os componentes. Então, um componente, ele talvez ele não seja a melhor opção, ele está ficando obsoleto, enfim, ele está com algum tipo de erro, está sem o Manufacturer Part Number. Vou conseguir listar ali e gerenciar minha lista de materiais com essas informações e visualizar o que eu realmente quero, o que eu não quero que esteja aqui. Depois nós vamos fazer consultas de preço do pedido final. Nós vamos dar uma olhada como realizar isso. Então, eu consigo simular o preço de uma placa, consigo simular o preço de 10 placas, o preço do meu pedido de fato, e por aí vai. E depois nós vamos entender um pouco sobre a validação de possíveis erros de compra. Então é justamente o que eu falei. Na hora que eu estiver gerenciando ali, eu quero ter uma noção de quais erros são graves, quais erros não são tão graves, o que um componente pode passar e como isso vai nos ajudar a corrigir também. Dentro do Silicon Expert agora nós vamos explicar também o que é, como que trabalha ali o Silicon Expert, quais as informações nós conseguimos extrair desse app e como ele vai nos ajudar ali na hora de escolher o nosso componente, principalmente se o nosso projeto é um pouquinho mais complexo, se ele necessita de padronização, de certificação de segurança, de meio ambiente, de componentes específicos para aquela área que a gente está trabalhando. Nós também vamos entender ali como configurar a busca de componentes. Então, nós utilizamos ali o Manufacturer Part Search, mas como configurar a busca para ficar um pouquinho mais efetivo? Então, utilizando os filtros ali do Manufacturer Part Search para poder nos ajudar. Depois, então, como procurar os componentes dentro do Manufacturer Part Search. Eu quero visualizar ali os parâmetros e tal, como que eu vou conseguir achar o melhor componente baseados ali no app do Silicon Expert, fugindo um pouco daquela escolha padrão ali de parâmetros e tal. Gerência de erros dentro do ActiveBoom, então, vai ser o nosso último tópico. Como que eu vou utilizar
o meu Silicon Expert para poder ajudar na minha lista de materiais, então em algum momento um vai integrar o outro, e como que nós vamos conseguir trabalhar ali a partir dessas informações. Bom, passando aqui para o próximo slide, então, eu começo a falar o que que é o Boom Portal, tá? O Boom Portal, basicamente, ele é um app ali disponível via o Altium 365, como eu já comentei. Tanto esse quanto o Silicon Expert, eles dependem do 365 para rodar. Então, nós precisamos ali de uma licença atualizada de Altium. Nós precisamos também ter ali acesso ao 365, então está cadastrado, criar uma workspace e por aí vai. Mas ele basicamente nos permite gerenciar, pela primeira vez, acredito, na história do Altium, a lista de materiais por pessoas de fato especializadas no setor de compras, o pessoal de fato responsabilizado pela parte de trazer, né, de trabalhar com os componentes, comprar por fora para trazer para a empresa, para poder fazer a montagem, ou até especializados em envio dos documentos ali para pessoal especializado que vai fazer a produção da nossa placa. Então ele foge do cargo do projetista nesse primeiro momento. O projetista, lógico, pode opinar, pode editar, mas ele consegue deixar para que a lista seja de fato finalizada por uma pessoa mais especializada. E se nós temos uma pessoa específica para isso ali na nossa parte de desenvolvimento de projeto ou desenvolvimento de produto, vai facilitar bastante ali para o projetista, eu tenho certeza. Então, o que que isso quer dizer? Antes, a lista de materiais de projetos PCB, elas ficavam a cargo do projetista. Então, às vezes, para o projetista, a melhor opção de componente é tal, mas ele não conseguiu visualizar que o estoque desse componente está zerado. Ou, sei lá, se meu produto vai ficar 5 anos em linha. Eu tenho que ter a certificação de que dentro desses 5 anos eu tenho acesso àqueles mesmos componentes para poder fazer a fabricação das placas. Agora, o responsável da parte de compras tem um controle total da lista de materiais dentro do 365. Então, ele não ocupa licença. Então ele não estaria ocupando uma licença de Altium e ele não vai impedir uma pessoa de trabalhar e ele também não vai conseguir editar o projeto. Então o projeto vai estar seguro, algo não vai correr nenhum risco de alguém sem conhecimento editar. Mesma coisa, não vai ter também correr o risco de ocupar uma licença de alguém que de fato poderia estar trabalhando no desenvolvimento eletrônico. Quais as vantagens ali do Boom Portal? Então ele ganha, tem um ganho de tempo ali na produção dos projetos e dos produtos também. Por quê? Porque vai facilitar a criação da minha lista de materiais, a minha padronização da minha lista de materiais. Então, enquanto a pessoa está terminando o projeto, já consegue enviar um escopo, o pessoal já termina ali a lista de materiais, então é uma etapa a menos ali que a gente perde esse tempo. Também vai ter uma gerência por pessoas especializadas, então, como eu comentei, é uma pessoa focada ali na parte de criação de lista de materiais e compras também daqueles componentes. Vai ter uma análise da lista de materiais baseadas em gráficos, então eu vou conseguir observar quantos por cento dos meus componentes estão vindo da DigiKey, quantos por cento estão vindo da Mouser, e, enfim, tudo isso, quantos componentes vão ter certificação, quantos componentes não vão ter certificação, se vai estar dentro de norma ou não. Também vai ter relatório de preços com informações em tempo real. Então, eu vou conseguir trazer ali informações que no primeiro momento eu não tinha e que eu vou ter nesse momento em tempo real. Então, a quantidade de estoque, a quantidade o preço por componente, por dezena, por centena, por milhar. Também vou ter uma dashboard interativa, então onde eu vou conseguir ter de fato uma visualização bem fácil do que está acontecendo na minha lista de materiais. Vou conseguir validar possíveis erros nas questões dos meus componentes. Quanto tempo para esse componente parar de ser produzido? Quanto tempo para esse componente acabar a vida útil dele? Tudo isso vai ter uma validação de possíveis erros para que isso não aconteça e eu não tenha que fazer uma parte 2, uma release 2 ali do meu projeto, para substituir um componente que foi parado de ser produzido. Ele não consome licença do Altium Designer, então eu não vou precisar ter uma licença a mais só para poder manter esse meu Boom Portal. É bem tranquilo, eu não vou impedir um projetista de usar, ele vai rodar tudo no meu 365. E também a conclusão mais rápida da minha lista de materiais. Então, o tempo em que o projetista tinha que ministrar, tanto trabalhar no projeto eletrônico quanto construir a lista de materiais, agora ele pode focar só no projeto eletrônico, com certeza vai ganhar um tempo bem grande aí. Então, agora vamos para dentro do app, vamos mostrar ali de fato como é que funciona. Deixa eu passar aqui então para o meu navegador. E aqui agora
nós vamos começar então deixa só eu parar aqui de transmitir, e nós vamos começar ali de fato então com as informações de dentro do app. Eu estou aqui no meu 365, independente da versão, eu estou aqui na minha versão Professional, mas isso não vai interferir tanto ali para nós. Basicamente, como que eu crio uma lista de materiais dentro do meu Boom Portal, tá? Eu tenho três opções nesse primeiro momento. Eu consigo criar uma nova lista aqui pelo botãozinho de Null, e aqui tem Consolidated Boom, então eu consigo vincular uma lista de materiais consolidada aqui dentro. O que que eu tenho que informar aqui? A quantidade de produção, então quantos produtos vão ser produzidos. Eu quero que a minha lista de materiais seja produzido 10 placas. Beleza, a quantidade de produção vai ser 10. Qual vai ser o nome dessa lista de materiais? Eu posso botar aqui, por exemplo, pode ser minha Consolidated, cadê? Consolidated Boom Webinar. E aqui eu posso dizer que vai ser a lista de materiais consolidada para o webinar de Boom Portal. Beleza, tranquilo. Aqui está então a minha descrição, é meu nome. O que isso quer dizer? Que as pessoas que vão visualizar esse item dentro do meu 365 vão ter conhecimento da lista de materiais. Esse minha lista de materiais vai ser focada para o meu produto tal. Consigo dar uma descrição. Aqui eu consigo selecionar qual vai ser a pasta principal, então qual pasta ali eu vou estar referenciando, onde que ele vai ficar localizado dentro do meu 365. Nesse primeiro momento eu posso deixar na aba de projetos mesmo, mas eu podia criar uma pasta separada. E aqui eu vou selecionar os arquivos em que eu quero ter a minha lista de materiais. Uma lista de materiais ela pode conter a lista de materiais de mais um projeto, então eu posso trazer uma boom de, por exemplo, 3 projetos e adicionar. Eu tenho 3 projetos que eu quero que sejam comprados componentes ao mesmo tempo. Beleza, meu Kami XP aqui, por exemplo, vai ter lista de materiais. Aqui dentro desse Xilinx Spartan aqui, eu também vou comprar ao mesmo tempo. E aqui esse Kami IMU vai ser comprado ao mesmo tempo. Então eu seleciono aqui qual projeto que eu quero, quais listas de materiais eu quero que sejam vinculadas, porque nesse Boom consolidada, o que que eu faço? Eu vou criar uma lista de materiais pelo Boom Portal, porém eu já tenho um projeto que já tem uma lista de materiais criada. Então são projetos já finalizados, eles já estão no 365, eu já tenho uma lista de materiais Active Boom para esse projeto, então eu só vou reutilizar essa lista já existente para criar uma nova. Beleza? Então, se eu clicasse aqui em Save, ele já iria criar aqui a minha Active Boom. Nesse caso, vamos manter assim. Eu também consigo criar uma lista de materiais a partir de um projeto focado. Então, eu tenho esse meu projeto aqui, Kami FMU. Se eu clicar aqui nos 3 pontinhos e clicar aqui em Create Manage Boom, eu vou criar uma lista de materiais ali do meu Boom Portal, já com as informações que eu quero. Ele vai criar como se fosse um projeto à parte mesmo, para o meu 365. Então aqui eu posso botar Manage Boom, cadê Manage? Boom Webinar. O nome aqui. Eu posso escolher a variante que eu quero, se tiver mais de uma variante. Eu posso escolher também a pasta que ela vai ficar salva. Se eu clicar aqui em Create, ele vai criar como se fosse esse meu documento aqui de lista de materiais. E por último, eu também consigo fazer o upload de um Excel ou de um XLS, de um CSV e criar uma lista de materiais a partir de um documento ali de planilha, tá? Se eu vir aqui no botão Null, clicar em Boom, nessa primeira opçãozinha de upload, eu consigo selecionar um arquivo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o arquivo dentro de Webinar, Boom Portal, eu tenho aqui, ó, boom.webinar. Se eu clicar aqui para abrir, ele vai criar ali para nós, então, uma lista de materiais Boom Portal com todas as ferramentas que eu já citei antes ali e vantagens também. Eu tenho aqui um arquivo CSV, mas eu poderia ter um Excel, um TSV, um XLSX e por aí vai. Tranquilo? Essa primeira parte acredito que já esteja entendido, então eu preciso ter ali um desses arquivos ou criar a partir de projetos que já existem. De qualquer maneira, eu preciso ter uma lista de materiais. Tranquilo? Caso eu queira mais de um projeto, eu consigo criar também, bem fácil. Eu consigo daí gerenciar então mais de um projeto por vez. E com isso vai facilitar ali até o tempo que eu levo para fazer a compra desses materiais. Beleza, nesse caso eu já tenho uma lista de materiais criada, eu vou usar essa aqui mesmo, então eu tenho aqui Boom traço webinar, eu vou acessar ela aqui.
Enquanto ela está carregando, eu vou começar ali a trabalhar a partir dessas informações. Então, isso aqui é uma lista de materiais, ele vira, entre aspas, um projeto novo, não seria exatamente isso, mas ele vira um tópico separado ali para nós. Essa aqui é a minha lista de materiais personalizada. Aqui eu tenho acesso praticamente total a fazer qualquer edição em que eu conseguiria fazer dentro do Auction também, até alguns recursos a mais. Mas a minha gestão vai ser toda por dentro do 365 mesmo, tá? Aqui eu tenho a visualização principal, então até como diz aqui em cima main view, essa visualização principal, então ela é basicamente a minha lista de componentes, então aqui eu estou listando de 1 até 13, são 13 tipos de componentes diferentes ali com quantidades variadas, mas é basicamente aqui que eu faço qualquer edição ali relacionada ao componente, adicionar uma nova coluna, adicionar um novo parâmetro, tudo por aqui. Tranquilo? O que que eu tenho aqui? Aqui eu consigo adicionar uma nova linha e uma nova coluna. Então, eu quero adicionar uma nova coluna aqui, um novo componente. Consigo botar aqui o título dela, consigo botar aqui se ele vai ser um texto, um número, enfim. Aqui qual vai ser o tipo de variável que eu vou adicionar aqui dentro. E também consigo aqui adicionar uma nova coluna, ó, uma nova linha. E daí aqui já aparece aqui para nós, então, é como eu posso vincular um componente aqui dentro, posso fazer algumas alterações. Nesse caso, eu vou deletar essa coluna. Aqui em cima eu consigo ter alguns menus de busca, então, por exemplo, eu quero procurar meu componente C1. Se eu tiver ali o C1, eu der um Enter aqui, ele vai listar para mim os componentes. Eu consigo procurar por qualquer tipo de parâmetro, nesse caso aqui eu procurei pelo designator, mas eu consigo botar um part number aqui do meu componente, bem tranquilo. Do lado dele, eu consigo selecionar meus parâmetros, então aqui os parâmetros padrão. Sempre que um componente tiver um parâmetro, mesmo que seja um parâmetro diferente, ele vai aparecer aqui para nós. Nesse caso, eu estou usando os parâmetros padrão, como nome, descrição, designator, quantidade, supplier 1, supplier part number, o preço de unidade aqui do supplier, o total do preço baseado na quantidade de componentes que eu tenho, e por aí vai. Aqui eu estou usando até alguns parâmetros do Silicon Expert, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então eu seleciono uma coluna ou removo uma coluna a partir daqui. Aqui então eu vou ter uma opçãozinha de informações. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no meu componente 1, é como se fosse aquela visualização da Octopart mesmo. Então as informações do componente, se eu tenho algum tipo de problema ele aparece aqui, os meus parâmetros internos, as minhas referências de datasheet e por aí vai. Se eu clicar aqui, eu também consigo ir direto para o Octopart. Ele vai abrir para nós ali o componente dentro do Octopart. E aqui eu tenho uma lista de alternativas, ou seja, o próprio Altium me recomenda quais alternativas caso esse componente não tenha estoque, por exemplo. Então ele vai analisar ali o valor do componente, o tipo do componente, e vai me listar aqui algumas alternativas de componentes que possam suprir, caso o que eu escolhi ali como principal não seja vendido, não esteja em estoque, enfim, consigo adicionar aqui também uma segunda opção, caso dê algum tipo de problema nesse meu componente. Aqui do lado eu consigo adicionar tanto comentários quanto tasks, então eu posso posicionar aqui um comentário e a partir disso, deixa eu só escolher aqui, eu posso posicionar aqui um comentário para que um colega meu possa fazer ali uma tarefa, por exemplo. Então aqui, ó, verificar designator para que eu saiba ali qual componente é esse. Eu posso adicionar uma tarefa, então, eu quero adicionar uma tarefa para o Gustavo. Beleza, o Gustavo ele vai precisar verificar o designator ali para eu poder prosseguir com a minha lista de materiais. E, enfim, posso criar uma task aleatória aqui, ela vai ficar ranqueada para mim. Também consigo fazer o download, então se eu clicar aqui nesse botãozinho de download, ele vai gerar para nós um CSV um arquivo Excel ali da minha lista de materiais, então ela vira um arquivo físico. Se eu precisar encaminhar ali para um diretor que ele não tem acesso ao 365, não vai ter problema, eu vou conseguir fazer o download disso. Também consigo clicar aqui para fazer a compra aqui na Octopart. Então, ele vai nos informar que eu tenho componentes da Feature Electronics, da DigiKey, da Newark, da Mouser, e fazer também a compra desses componentes separados, então por fornecedor, como eu também consigo fazer a compra de tudo aqui. Ele está me informando que vai ter 12 ports, e dentro dessas 12 ports vai ser 287 dólares esse meu pedido. Se esse último botãozinho aqui é só para maximizar a tela mesmo, não vou precisar mostrar.
Tá? Aqui embaixo ele vai nos mostrar quantas linhas eu tenho, ou seja, aqui nesse caso são 13 componentes, mas eu tenho essa linha aqui de componente alternativo. Se eu quiser, eu posso até deletar esse componente, não tem problema. Consegui também aqui desabilitar, enfim, consigo fazer algumas coisas. Aqui está me informando que eu vou ter, dentro desses 14 tipos de componente, eu vou ter de 28 unidades, ou seja, alguns componentes repetem aqui até 8 vezes, nesse caso desse capacitor aqui. A quantidade de produção, nesse caso vai ser uma placa só. Aqui está aparecendo que o order price aqui vai ser $287, mas o preço por placa aqui vai ser 9,27. Então ele tem ali, me traz as informações bem certinhas. Tá? O que que eu posso fazer? Eu posso adicionar então componentes alternativos aqui por dentro. Então, eu quero adicionar uma alternativa para esse meu capacitor. Consigo clicar aqui em Add Alternate. Ele vai gerar aqui para nós, para eu escolher qual componente eu quero. Eu posso só escrever, por exemplo, um part number aqui. Se eu tiver um part number de um componente que eu sei que tem mais ou menos as mesmas referências eletrônicas, eu consigo procurar por aqui. E aqui o Altion traz para nós uma relação que esse componente é basicamente 90% compatível de 100%. Então ele é um componente bem bom. Aqui ele também aparece se esse componente está disponível, se ele essa corzinha significa que ele está com estoque legal, ele está com preço legal, com as informações em dia. Consigo também colocar uma pesquisa mais aprofundada. Então, aqui por parâmetros, né? Procurar aqui por parâmetros. E assim por diante. Consigo fazer uma busca bem legal aqui pelo tipo de componente e afins. Também consigo adicionar aqui um novo componente, então não uma alternativa, mas sim um componente em si. Faltou um componente na minha lista de materiais. Beleza, consigo criar por aqui, isso não vai me afetar. Consigo dizer que o meu preço-alvo é o preço que está atualmente. Então, eu consigo setar que o meu preço-alvo é o que está nesse exato momento, então eu não quero fugir desse preço-alvo. Consigo deletar uma coluna e por aí vai. Consigo também reportar se eu tenho algum dado, um dado ali de uma qualidade não tão legal, um problema com a qualidade desse dado. Reportar ali para a Altium para o pessoal verificar se realmente de fato é isso, se não é, e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Aqui eu também consigo gerenciar a partir do supply chain. Aqui a minha cadeia de suprimentos aqui eu tenho uma questão de gerência aqui dos meus componentes. Então, qual que vai ser o preço do pedido, qual que vai ser o preço por placa, a quantidade de placas que eu quero produzir. Então, eu consigo também fazer isso tudo por aqui. E aqui já aumenta o preço do pedido e também diminui um pouco do preço por placa. Aqui aparece embaixo meu preço-alvo. Então, meu preço-alvo é de $367. O meu preço por placa está 9,27. Então, eu estou até um pouco abaixo do preço-alvo. Aqui aparece para nós a moeda, eu consigo escolher entre algumas aqui, euro, dólar canadense, dólar australiano, ien, yuan, e assim por diante. Consigo escolher aqui a moeda que eu quero que apareça as informações. Aqui eu visualizo, consigo filtrar por cada fornecedor. Então, eu quero que me liste os componentes só da Newark aqui, beleza. Aqui estão os componentes da Newark, é só eu clicar aqui na corzinha roxa. Ele aparece aqui o filtro aqui do lado, eu consigo resetar esses filtros ou apagar um filtro específico. Eu quero que apareça da Newark e da Mouser, beleza. Aqui, ó, ele vai aparecer para nós da Newark e da Mouser. Removo o filtro, volta a aparecer todo mundo. Aqui eu também tenho um filtro de quais componentes estão disponíveis, então de disponibilidade de componentes. Nesse momento eu tenho 11 desses 13 que têm em estoque, então todos os componentes têm em estoque, e aqui eu tenho dois deles que não têm em estoque. Então esses meus dois componentes aqui eu não tenho em estoque, eu não vou conseguir comprar. Então isso pode ser um problema, eu vou ter que substituir esses componentes na minha lista de materiais. Só vou fechar aqui o filtro. Aqui do lado eu consigo citar os presets, então sempre ele está por menor preço, todos da DigiKey, todos começando pela Future e assim por diante. E aqui eu também consigo filtrar pelos meus suppliers favoritos. Então, meu supplier favorito vai ser a DigiKey, a Mouser, a Newark, a Future e a RS. Consigo trazer algumas outras aqui, ó, Texas Instruments e por aí vai. Consigo escolher aqui qual vai ser o país, então de onde vai ser o país que vai estar vindo essas informações, qual que vai ser a moeda, quando que eu quero que esses componentes cheguem. Eu tenho uma data limite para que esses componentes cheguem até dia 29 do 3. Meio em cima da hora, mas eu consigo setar ali.
a quantidade de produção dessas placas, se eu quero 5 placas, se eu quero 10, se eu quero, enfim, consigo também. O meu preço-alvo aqui, então, ficar aparecendo as informações de preço-alvo, trazer consultas avançadas a partir do Silicon Expert, caso vocês tenham esse recurso. Eu consigo remover aqui e vai parar de mostrar as informações do Silicon, e por aí vai. Vou manter aqui para salvar. Ele já trocou aqui o preço por placa, também já mudou aqui a quantidade e o preço total do meu pedido. Eu também consigo trazer ali uma consulta final do preço. Então, aqui por dentro da minha dashboard, eu tenho ali o preço final com algumas informações bem legais e que a gente tem que dar uma olhada ali nessas informações. A primeira coisa é o ciclo de vida desses meus componentes. Então, qual vai ser o status de ciclo de vida ali dos meus componentes? Eu tenho 10 componentes que estão como ativos. Então eu listo aqui os componentes, basta eu clicar em cima da cor que eu quero, ele cria um filtro aqui para mim. Quais componentes, se os componentes estão obsoletos, então eles pararam de ser vendidos. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum com lifecycle problemático aqui, mas eu também consigo trazer ali os componentes que estão com algum tipo de problema ou que estão com um parâmetro desconhecido. Também consigo listar aqui os componentes que estão com essas informações. Quais componentes têm alternativas e quais não têm alternativas? Então, nesse caso, a maioria dos meus componentes não tem nenhuma alternativa, porque eu não cadastrei, mas eu tenho um componente ali que tem algum tipo de alternativa, e ele lista aqui para mim, ó, um componente ali. Ele cria um filtro também dessas visualizações. Aqui é o tempo estimado para ser removido ali a vida útil desse componente, para que acaba ali a vida útil desse meu componente. Então eu consigo visualizar por aqui também. Nesse caso eu estou sem as informações dentro desses componentes, por isso que eles não estão aparecendo aqui para nós no gráfico. Mas aqui eu também tenho as informações aqui da minha cadeia de suprimentos, então quais fornecedores estão fazendo parte aqui da minha Boom. Os componentes da Newark, beleza, listo aqui também. Os componentes que estão sem fornecedor eu mostro aqui também. E assim por diante. Aqui também a mesma coisa dos componentes ali com estoque e sem estoque. Aqui embaixo eu tenho Factory Lead Time, então quanto tempo vai demorar para esses meus componentes serem produzidos, e aqui ele lista um gráfico para nós que é bem legal. Então, aqui aparece por filtros, né? Então, os meus componentes, os meus CIs, eu tenho um CI que vai demorar aproximadamente 5 semanas. Eu tenho um componente optoeletrônico que vai demorar aproximadamente 10 semanas. Eu tenho um componente passivo que vai demorar 16. Eu tenho 5 componentes passivos que vão demorar de 20 a 21. Eu tenho um componente que vai demorar 25 semanas. Dois que vão demorar de 36 a 38. Então, com as informações do meu fornecedor, eu tenho ali como mensurar quanto tempo que eu vou demorar para conseguir montar a minha placa. Quanto tempo vai demorar para esses componentes chegarem aqui para mim e saber ali quanto tempo que eu vou demorar para terminar o projeto e tal, e para o produto estar finalizado também. Então, consegue ali passar uma devolutiva para o pessoal de compras, para o chefe ali organizar o tempo de projeto e assim por diante. Eu também consigo trazer aqui algumas informações de compliance. Então, para pessoas que trabalham ali com projetos que dependem de algumas normas, principalmente europeias, de RoHS e de REACH. Então, quantos componentes têm a certificação RoHS para poder vender ali os produtos na União Europeia? 11 deles têm a certificação. Então, lista aqui para mim quais têm a certificação. Eu também consigo filtrar aqui pelos componentes que não têm a certificação. Então, dois desses meus 13 eu não vou ter a certificação ali da norma RoHS, como também a mesma coisa com a norma REACH. Eu tenho um componente aqui que ele não se encaixa, ele não foi aprovado ou que ele ainda só não tem a certificação. Então, aparece aqui para nós também. E quantos componentes têm de fato essa certificação. Tranquilo? Outra coisa que eu consigo visualizar aqui, então, são os componentes como um todo, consigo fazer algumas informações que eu já tenho ali naquela minha outra tabela, mas acredito que o principal nesse momento, então, seja a questão de validação de possíveis erros. Eu tenho aqui uma aba só de issues, então, só de problemas, e aqui esses problemas eu consigo visualizar cada erro que eu possa ter e também a gravidade desse erro.
Aqui, por exemplo, eu filtro pelo grupo de erros de life cycle ali do fornecedor. Então, nesse caso, eu tenho dois componentes que estão como obsoletos. Eu clico aqui em cima e ele lista aqui para nós quais componentes estão obsoletos, quais componentes estão obsoletos aqui por dentro do meu Silicon Expert. Então, eu tenho informações de parâmetros tanto do Silicon Expert quanto dos padrões do Audio normal. O Silicon sempre nos trazendo informações a mais. A estimativa de ciclo de vida, de risco de ciclo de vida aqui, a partir do meu Silicon Expert, eu também consigo filtrar por componentes que estão com esse problema. Então, ele está com risco ali nessa questão. Eu também consigo setar componentes que estão com um grande problema. Então, aqui com certeza vai ser parado de ser produzido. Aqui era só uma média ali que tem um risco médio de ser produzido, de parar de ser produzido. Componentes com compliance, então, que está com risco médio de ROS, problemas de ROS, problemas de reach, componente que não tem informação ali de reach também, eu filtro por aqui, e assim por diante eu tenho diversos tipos de erro. Eu tenho alguns componentes aqui que estão com estoque insuficiente, alguns componentes que não têm preço, problemas com overshoot, aqui tem 12 componentes com overshoot, tem uma questão aqui de um componente que está com problema de part number, 4 que estão sem alternativas conhecidas e assim por diante. Consigo fazer ali, consigo visualizar várias informações. E se para mim eu não considero um erro como um erro grave ou um erro médio, eu também consigo citar aqui e fazer a troca desse valor ali de erro. Se esse erro ele não é considerado um erro grave na minha percepção, eu posso trocar ali, depois eu mostro como que a gente faz isso também. Aqui eu consigo criar um release dessa minha lista de materiais. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lista de materiais 1, aqui eu tenho o release 2 dela. Então, aqui foi a primeira vez que eu trouxe para o 365. Aqui eu fiz algumas alterações e salvei esse novo release. Então, eu consigo trabalhar a partir disso. Consigo fazer comparações também. Então, eu quero comparar a minha revisão 2 com a última versão. Se eu tivesse uma revisão 3, beleza, coloco aqui para comparar com a versão latest version, clicando aqui nos três pontinhos, comparando aqui. Eu quero comparar com a minha versão 1, beleza. Eu comparo aqui com a minha versão 1, ele vai gerar ali para nós uma comparação e eu consigo visualizar ali quais as diferenças entre eles ali. Então, quantos componentes foram adicionados, quantos componentes foram removidos, quantos componentes foram modificados. Eu clico, eu vejo ali para nós, então, o que foi mudado de uma versão para outra, tá? Nesse caso aqui, vamos deixar isso de lado aqui nesse primeiro momento. E por último ali, como fazer a classificação dos meus erros. Então, nesse caso, eu sou administrador aqui dentro da minha dashboard. Então, se eu entrar aqui na Workspace Members, eu consigo visualizar que a minha conta aqui, Igor Pires, ele está como administrador. Então, eu tenho acesso total ao meu Altium Word. Com isso, ele habilita aqui para mim, nesse canto, a dashboard de admin. Então, aqui as configurações de administrador aqui dentro. Dentro da dashboard de admin aqui eu tenho o módulo de apps. Então aqui eu consigo visualizar todos os apps que estão dentro do meu 365, os apps que eu tenho acesso. E aqui eu tenho o app do Boom Portal. Eu vou entrar aqui dentro do app do Boom Portal, consigo trocar algumas configurações gerais ali, como moeda e país padrão. Consigo trocar aqui o forma que eu vou salvar esses releases, então o nome padrão desse release. Aqui eu consigo já adicionar suppliers favoritos, então, eu quero que minha Mouser seja meu único suppliers favoritos, ou não. Enfim, quero adicionar minha Newark aqui, minha Farnell, minha Feature Electronics. Consigo eu, como administrador, obrigar ali o pessoal de compras a trabalhar com esses suppliers favoritos também. E aqui por último, então, trabalhar com a questão de erros, gerenciador de erros aqui. Então, quando eu tenho part number interno duplicado, em mais de um componente, ele vai me citar um erro. Ou enfim, eu quero que ele não seja um erro comum, eu quero que ele seja um erro fatal. Então eu consigo trocar aqui o valor desse meu report. Eu tenho desde erro fatal, então um erro muito grave que eu não vou conseguir continuar, quanto um erro que vai dar problema, mas que não é só um aviso. Eu tenho um aviso e também no report, que seja para que ele não vai reportar. Então, por exemplo, um componente que ele está com compliance de ROS desconhecido, eu posso citar aqui que ele não vai reportar. Então, se eu passar por algum caso desses em alguns dos meus componentes, ele não vai reportar para mim, eu vou seguir minha vida ali normalmente.
Consigo fazer isso para todos aqui. Então, a partir disso, é só eu fazer alguma alteração. Aqui, por exemplo, eu vou colocar que ele não vai ter nenhuma alternativa para essa parte, vou colocar como aviso e vou salvar essas alterações. E agora eu já tenho ali tudo certinho, tudo validado ali para nós. Porém, se eu quiser alguns parâmetros a mais, nesse caso aqui eu não estou trazendo nenhum parâmetro de fato do meu Silicon Expert. Dentro do Silicon Expert eu tenho alguns parâmetros diferentes. E agora já introduzindo então, eu vou mostrar a partir de agora, falando sobre um pouco sobre o Silicon Expert, que talvez vocês até conheçam por fora do Altium, mas que eu vou mostrar aqui dentro do Altium como é que ele funciona. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o PowerPoint para vocês. Bom, agora então com o PowerPoint aberto aqui, eu quero ilustrar aqui um pouquinho melhor o que a gente vai falar dentro do Silicon Expert e o que é também o Silicon Expert, como que ele vai nos ajudar ali com as vantagens. Basicamente, o Silicon Expert ele é um app disponível dentro do 365, bem parecido com o Ubuntu Portal, e ele facilita a escolha de componentes com parâmetros únicos e com certificações para os projetos que necessitam de um controle maior. Por exemplo, anos para encerrar a produção desse componente, risco de estoque, status de certificação ROS, status de certificação REACH e por aí vai. Então, dentro do meu Manufacturer Part Search, hoje eu já consigo trazer essas certificações, mas dentro do Silicon eu tenho a mais ali, parâmetros a mais para eu conseguir inserir dentro da minha lista de materiais. Quais são as vantagens disso? Eu ganho tempo na produção do projeto, porque eu facilito a busca do componente, então eu busco esses componentes de forma mais rápida. Eu tenho uma escolha de componentes confiáveis e informativos, então eu sei que aquele componente não vai dar problema. Eu sei que ele vai estar conforme a minha norma ali que eu preciso para seguir meu projeto. Eu tenho informação de ciclo de vida, então eu sei, meu projeto vai durar 10 anos, mas esse componente ele tem um ciclo de vida de só 5. Opa, talvez eu precise encontrar uma alternativa melhor. Componentes com certificações específicas, então, eu preciso de um projeto para a área militar ou para a área aeronáutica, beleza, eu tenho componentes que com certeza vão sobreviver àquelas condições extremas ali, por exemplo, de uma área aeronáutica, que pode chegar a temperaturas negativas ali despencar do nada. Então, consigo fazer uma filtragem ali por componentes que têm essas certificações para que eu possa trabalhar de forma segura no meu projeto. Análise de risco melhorada, então mais informações. O Silicon Expert ele traz ali mais informações de quando esse componente vai ficar obsoleto e por aí vai. Recomendação de alternativas, então o Silicon, tanto o Altium, mas o Silicon ele faz isso de maneira melhor, recomenda alternativas para aquele meu componente, então quais part numbers eu consigo substituir caso aquele seja com problemas ou não cumpra ali com os parâmetros que eu preciso. Eu também tenho busca com filtros para projetos militares e aeronáuticos, como eu já falei. Então, tanto como eu consigo trazer certificações especializadas para meio ambiente, para itens não tóxicos, para materiais ali que não são radioativos, eu também consigo trazer um foco bem legal para a área militar e aeronáutica, e com isso trazer uma conclusão mais rápida para minha lista de materiais, porque eu vou demorar menos ali para procurar meus componentes. E agora, vamos mostrar ali dentro do app, então, como é que ele funciona. O Silicon ele roda basicamente dentro do Altium, mas eu consigo configurar ele aqui pelo meu 365. Da mesma forma que eu tenho o Boom Portal aqui, eu também tenho o app do Silicon Expert. E aqui eu tenho algumas informações aqui. Tá, eu tenho aqui o erro, o gerenciador de erros, da mesma forma que eu tenho no Boom Portal. Então, aqui o tempo para finalizar a vida útil desse meu componente, para que ele pare de ser produzido. Eu consigo citar aqui, se ele tiver menos que 3,5 anos, ele me deu um aviso. Se ele for encerrado a produção em 2 anos, ele me deu um erro. E se ele for encerrar a produção em menos de um ano, ele me deu um erro fatal, para que eu não possa continuar. Risco de inventário, risco desconhecido, me dá um aviso. Risco médio, me dá um aviso. Risco alto, talvez eu não consiga comprar ele, ele me gera um erro. E por aí vai. Aqui eu tenho vários erros. Erro de ROS, status do ROS aqui, status do reach, multi-sourcing aqui, lifecycle e por aí por diante. Aqui eu tenho algumas classes, a mesma que o Boom Portal, erro fatal, erro, warning e no report, da mesma forma que já trabalha o Altium PCB dessa maneira também. E aqui embaixo eu tenho
as informações ali de visibilidade. Então, ele até diz aqui, né, quais dados serão disponíveis dentro do Altium Designer e o Altium 365 quando a gente for fazer uma consulta ali a partir do Silicon Expert. O que que eu tenho aqui? Aqui eu tenho os miscelâneos aqui, então alguns parâmetros padrão, algumas certificações. Aqui como um todo ele traz várias coisas que eu consigo filtrar. Então pelo ROS da União Europeia, aqui eu tenho os parâmetros de Global Compliance e as certificações específicas aqui. Coisas ambientais para ROS e REACH, compliance geral para a área de automotivo, então AEC number, se ele está qualificado aqui para o AEC, se ele é um componente para a área automotiva. Aqui eu consigo trazer outros padrões, IEC 62474. Aqui o risco de overall assessment, se ele vai trazer o parâmetro de overall risk ou porcentagem de overall risk aqui. Aqui eu consigo trazer também o risco de inventário, especificações militares, multi-sourcing risk, e aqui eu consigo também aqui a parte de informações sobre life cycle e quais parâmetros eu vou ter, se ele vai ter um part number para a área militar, se ele vai ter uma especificação militar, taxonomia militar, e por aí por diante. Eu consigo selecionar aqui quais informações eu vou trazer na hora que eu fizer a consulta ali dentro do meu Altium Designer. Agora, como que eu faço para consultar? Então, vou abrir o Altium Designer para poder mostrar para vocês. Então, eu vou trabalhar com o meu Manufacturer Part Search ali, como de costume já. Então, eu consigo utilizar já essa ferramenta que já existe, então facilita bastante aqui para nós. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui um esquemático normal, eu posso abrir aqui esse Digital I/O, e aqui dentro eu vou fazer as consultas pelo meu Manufacturer Part Search. O que que eu posso fazer? Eu consigo configurar a busca de componentes a partir do meu filtro. Então eu posso criar um filtro aqui para poder selecionar um componente. Então, eu vou procurar aqui por capacitor. Vou procurar aqui pelos meus tipos de capacitores. Ele vai me fazer uma listagem geral aqui dos capacitores do que eu tenho dentro do Altium. Ele vai me listar aqui quais componentes ele conseguiu encontrar. E a partir disso eu consigo criar filtros, então ele acaba facilitando a minha busca. Uh, Consigo filtrar ali por capacitância, esses parâmetros padrão que eu já tenho aqui dentro. Então eu sempre recomendo utilizar esses tipos de filtro aqui porque facilita a nossa vida. O tipo de capacitor, material de elétrico e por aí vai. Eu tenho vários e vários filtros aqui que eu posso utilizar. Eu também consigo pesquisar aqui por algum desses filtros. Tá, eu vou então escolher um componente. Então, eu gostei desse meu componente aqui da Kemet, por exemplo. Eu vou selecionar ele aqui. E depois que eu selecionar ele, ele vai me trazer aqui os parâmetros que tem dentro desse meu componente. Então, a Octopart, ela colocou aqui para nós, então, alguns parâmetros como capacitância, o tipo do capacitor, o package shape, né, o shape da embalagem, o package style e assim por diante. E aqui os parâmetros que são do Silicon Expert, eles aparecem com o login aqui da empresa. Então, por exemplo, o meu year to o tempo para acabar a vida útil dele aqui aparece tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, então 6,8 anos para parar de ser produzido. E aqui alguns parâmetros como o life cycle está ativo, o ROS status está como sim, então ele tem ali um status. Mas eu consigo clicar aqui para trazer esse gerenciamento do Silicon Expert. Então, se eu clicar aqui em Get Silicon Expert Power Data, ele vai fazer vai trazer as informações avançadas que o Silicon Expert conseguiu coletar. Então eu fui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros para dezenas aqui. Então, depois que eu trouxe essas informações avançadas, eu consigo ter uma visualização bem melhor aqui. Então, por exemplo, todos os parâmetros que eu procurei ali antes vão estar listados aqui para nós. Então, por exemplo, o risco de obsolescência. A obsolescência está marcada para 2032. 6,8 anos para acabar a vida útil. O life cycle ele está ativo. Aqui o Acceptance Status da Global FPAS, tá como não afetado. O China ROS Status está como unaffected.
Enfim, aqui eu tenho informações de se ele é conforme o meio ambiente, se ele é interessante ali para projetos que precisam do meio ambiente, qual vai ser o país de origem desse componente, então aqui está México e Estados Unidos, enfim, eu tenho várias e várias informações aqui para nós. Aqui aparece qual que foi o PCN mais recente. Então aqui aparece o tipo de mudança que teve, a descrição aqui, que a NEC Token foi adquirida aqui pela Kemet Electronics. Aqui eu consigo trazer um detalhe de históricos. Aqui eu trago a URL dessas informações. Então aqui nesse caso aparece até um PDF aqui para nós para fazer o download aqui, a data de modificação dessas informações e por aí vai. Aqui embaixo eu tenho os parâmetros padrão do Altium mesmo, não vai mudar muita coisa. E aqui eu tenho as alternativas desses meus componentes. Então, se eu abrisse um componente sem as informações do Silicon Expert, ele apareceria para nós aqui algumas informações. Já o Silicon Expert me dá mais dezenas deles, então, e aqui também o nível desses meus componentes. Quanto mais para cima, melhor é, tanto que ele está com uma classificação A aqui para mim. Então, eu sei que a Silicon Expert me recomenda esses componentes como possíveis alternativas e que eles são interessantes, são parecidos com o meu componente principal. Beleza? E agora eu consigo trazer essas informações para dentro da minha ActiveBoom. Então, deixa eu adicionar esse componente aqui ao meu projeto, vou dar um botão direito aqui nele, e vou clicar em Place para poder adicionar ali ao meu projeto. Então, vou clicar aqui em Place, vou adicionar ele aqui, ele não vai fazer parte de fato do meu projeto, posso deixar a tag ele, botar um. Vou abrir as propriedades dele aqui rapidinho para eu adicionar um designator, e esse designator eu consegui visualizar aqui, vou botar ó, Silicon. Aqui. Beleza, vou deixar aqui ele como Silicon. Vou abrir a minha ActiveBoom aqui. Eu já tenho a ActiveBoom criada, então ela foi criada ali dentro do meu projeto. É só dar um botão direito em cima de Documentation WC Topping e clicar aqui para criar a ActiveBoom. Add New Project. Aqui, ó. É que já está criado, mas aqui apareceria a ActiveBoom File. E aqui então eu tenho a minha lista de materiais, da mesma forma padrão ali que a gente gere a ActiveBoom normalmente. Mas eu consigo adicionar aqui os parâmetros de. Aqui eu consigo adicionar aqui as colunas do meu Silicon Expert. Então, por exemplo, conflitos minerais, país de origem, e aqui eu tenho vários padrões ali deixa eu adicionar aqui o meu ITAL aqui, por exemplo. E ele vai aparecer aqui para mim o parâmetro, ele vai carregar aqui para nós e aparece aqui o tempo de vida útil que esses meus componentes têm. Então eu consigo fazer a gerência desses meus componentes a partir da minha lista de materiais por dentro do Altium aqui. Se eu quero ter uma informação ainda melhor, eu levaria essa lista de materiais para dentro do meu Boom Portal. Então, voltamos ali no assunto. E dentro do Boom Portal eu tenho uma visualização ainda melhor desses erros. Então, eu vou gerenciar a partir do meu Boom Portal. Então, eu vou reabrir aqui só para mostrar para vocês aqueles erros ali e que eu tive, eles se referenciam basicamente dentro do meu Silicon Expert. Então, ó, eu vou conseguir listar aqui quais componentes têm um risco de ROS ali médio, e eu faço a gerência desses componentes a partir disso. Então, um dos meus apps, eles trabalha justamente com a criação e gerenciamento dessa minha lista de materiais por uma pessoa especializada, enquanto o outro me ajuda ali, um engenheiro, a fazer a busca ali desses componentes dentro do Altium a partir de mais informações ainda do Manufacturer Part Search, que a gente sabe que já é uma ferramenta ali que facilita muito a nossa vida e que pode facilitar muito mais ali com o app do Silicon Expert. Tranquilo? Bom, seria basicamente isso. Acredito que eu mostrei ali os recursos suficientes para que a gente consiga ingressar e fazer a engrenagem começar a rodar ali a partir de que vocês adquiram esse produto. E agora eu deixo ali o webinar aberto para fazer perguntas. Então, deixa só eu colocar o slide na tela, aí a gente já volta ali para responder as perguntas que vocês deixaram durante esse treinamento.
Beleza, então, a partir de agora, a gente volta ao vivo aí para poder responder as perguntas que vocês deixaram aí no chat. E bora lá então. Agradecer a presença de todos, obrigado para todo mundo que participou. Quem está saindo agora também, agradeço a presença. Quem sentiu interesse, acha interessante ali esses apps, só entrar em contato ali com o representante comercial do estado ali de vocês. E se precisarem de ajuda, fiquem à vontade para procurar ali no meu e-mail, só mandar um e-mail para nós ali, tanto para o suporte SK, pode ligar para esse número, procurar ali no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, assistir ali os vídeos no YouTube da SK e acessar o nosso site ali, pois nós temos um portal do cliente que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Valeu? Abraço aí para todos. Opa, espero que estejam me escutando aí já. Gostaria de começar esse segundo momento, então, para entender um pouco das dúvidas de vocês e coisas do tipo. Então, agora nós estamos ao vivo, então, caso precisem de alguma questão, algum tipo de pergunta, alguma dúvida que ficou, elas vão ser respondidas agora. Eu já separei aqui algumas, então, bom, vamos começar até para não atrapalhar e perder muito tempo de vocês. A primeira pergunta que nós tivemos aqui agora é qual o nível de licença precisa ter dentro do Altium para poder trabalhar com esses apps? A resposta é basicamente todos. Eles não necessitam de uma licença Professional, de uma licença Enterprise, mas a partir da Standard já conseguimos utilizar. Então, nessa questão, não vai ter problemas quanto a isso. Tá, beleza. Qualquer licença que vocês tiverem ali, estando atualizada, tendo acesso ao 365, vocês já conseguem utilizar ali ambos os apps. Outra pergunta que fizeram é se um app necessita do outro. Então, para adquirir o BoomPortal, obrigatoriamente tem que adquirir o Silicon Expert e vice-versa. A resposta é não. Pode adquirir ali apenas um, ele funciona bem sem o outro. Lógico, a gente trouxe os dois aqui porque são ferramentas complementares, né? Uma fala sobre criação de lista de materiais e outra sobre escolha de componentes, então é um assunto interessante, mas não tem essa necessidade tão grande. Como que funciona o licenciamento desses dois? Essa também é uma pergunta interessante, tá? Como que funciona o licenciamento tanto do BoomPortal quanto do Silicon Expert? Hoje nós estamos acostumados com as licenças de Altium mesmo. Como que funciona a licença de Altium? Basicamente, você compra um assento dessa licença e uma pessoa pode utilizar por vez, independente se a licença fica em cloud ou fica no servidor interno. Nesses dois apps, ela funciona um pouquinho diferente. Você adquire o app, vamos começar pelo BoomPortal. Você adquire o BoomPortal e o BoomPortal ele te dá direito a vincular até 3 usuários simultaneamente essa licença. Então, lá na abinha de apps, você vai escolher qual usuário vai ter direito a utilizar esse recurso e você pode ir mudando ali conforme quer. Basta ser administrador ali da Workspace. Então, 3 pessoas por vez, comprando uma licença ali do BoomPortal, nós conseguimos conceder esse acesso. Já no Silicon Expert, ele trabalha com um sistema um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, que nós compramos créditos, ou seja, eu quero comprar 5.000 consultas, então eu posso ir lá e utilizar ele em 5.000 componentes. Então, eu vou comprando isso aí a partir de consultas. Eu quero comprar 20.000 consultas, eu quero comprar 30.000 consultas, e assim por diante. Beleza? Acredito que esteja explicado. Outra pergunta é se as licenças vão ser perpétuas ou aluguel. No caso do Silicon Expert, isso não faz tanto sentido, porque é comprado por consulta, então é até as consultas durarem. Mas já a questão do BoomPortal, ele vai ser 100% aluguel. Então, nós precisamos ali fazer o aluguel de 1 ano, por exemplo, ou enfim, 3 anos desse recurso. Beleza? Outra pergunta aqui agora é a seguinte: caso o projetista queira utilizar ou escolha um componente específico, ele pode definir por conta ou quem manda é apenas a pessoa que gere o BoomPortal? O ideal é que a pessoa que gere o BoomPortal ela fique responsável e ela tenha acesso. Mas não, o projetista pode acessar também, basta entrar dentro do 365 e acessar aquele projeto que a gente chama de lista de materiais para poder trabalhar a partir disso.
Então, tanto a pessoa que gerencia quanto qualquer outro usuário, basta o administrador conceder acesso à licença. O administrador precisa autorizar que aquele perfil possa utilizar o Ubuntu. Se aquele perfil tem autorização, ele pode entrar naquela visualização ali e adicionar ou escolher um componente diferente, bem tranquilo. Para ter acesso ao Ubuntu, o administrador do 365 precisa dar acesso, isso eu já falei ali. O administrador ele precisa conceder o acesso àquela pessoa, informar que aquele perfil, por exemplo, aquele e-mail, no caso meu, igor.pires@sk.com.br, possa utilizar um app. Então, só esse acesso ali que a gente consegue conceder, mas é tranquilo também. Como faço o envio para a equipe especializada para fazer a compra? No caso, tem como eu exportar para uma planilha no Excel? Tem sim, tem como baixar o Boom Portal ali para poder informar e gerar um arquivo .csv. Esse arquivo .csv a gente pode enviar para quem a gente quiser. Mas lembrando, o ideal do 365 é a colaboração de vários setores. Os setores de produção, os setores de layout, o setor de compras. Então, o ideal é a pessoa responsável por comprar já esteja inserida dentro do 365. Até pelo que eu mostrei ali, tem recursos de facilitar a compra desse componente. Em qual sentido? Criar, ele já vai te linkar todos os componentes para a Octopart, a gente já faz a compra de todos esses componentes por lá. Então, estando a pessoa responsável, acaba facilitando bastante. E a última pergunta, até para a gente poder encerrar, já está em cima da hora ali, é se existe a possibilidade de setar um preço extrapolado. E sim, a gente consegue setar, nesse caso ali, um preço-alvo, né? E ele vai nos informando ali qual que é o preço-alvo que a gente quer chegar, e se esse preço-alvo está sendo passado ou se ele está abaixo. O ideal é sempre estar abaixo, claro, do preço-alvo, mantendo a qualidade dos componentes, mas a gente consegue setar ali qual que vai ser o preço-alvo também. Tranquilo? Essa é a última pergunta, então. Na verdade, acabei de receber uma outra aqui, a última. Se o Portal ele tem uma visualização online e se ele pode editar nessa visualização online. Então, como que funciona? Ele funciona 100% online, ele trabalha só via web no 365. Então, o interessante aqui, por exemplo, o pessoal de compras ele não vai utilizar uma licença do Altium PCB, então ele não vai atrapalhar um layoutista ou a pessoa que está trabalhando ali na produção do esquemático do PCB não vai utilizar uma licença. Ele é 100% ali via cloud, ele funciona ali então em qualquer navegador, no Chrome, por exemplo, e dentro do Chrome ele consegue tanto visualizar como editar e, enfim, criar novas listas de materiais também do zero. Então, isso tudo é feito por dentro do Audion 365 e apenas por dentro da Workspace ali. Beleza? As perguntas estão respondidas. Gostaria de agradecer a presença de todos, todo mundo que conseguiu participar aí até o final, quem teve que sair ali no momento do começo da respostas e perguntas ali. Mas, enfim, agradeço a todo mundo. Eu estou encerrando por aqui o webinar. Caso tenha alguma dúvida, peço que tanto nos contate o setor técnico, quanto também contate o setor comercial. Enfim, se ficou interessado ali, quer saber um pouquinho mais, teve alguma dúvida ali em algum ponto que não conseguiu mandar por agora, só nos enviar ali, que a gente fica bem feliz ali em ver que vocês gostaram da apresentação. Beleza? Agradecer a presença de todos e um bom resto de semana e bom final de semana para todo mundo.